Olá, a Pro tá aqui mais uma vez para mais uma videoaula, né? E essa semana, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar por língua portuguesa e aqui no livrinho de vocês, na página 91, a gente tem um texto. Esse texto tem como título Que Mundo Besta. E aí o que é que vocês vão fazer? Vai ler a leiturinha. Se não entender direito, lê mais uma vez. Caso tenha alguma palavrinha na leitura que vocês não sabem o significado, procura se informar no dicionário qual o significado da palavrinha. Retorna, faz novamente uma leitura para entender o que é que o texto quer informar, né? Para poder a gente saber como a gente vai responder depois as perguntinhas sobre o texto. Na página 91, tem também uma atividade que fala sobre o estudo do vocabulário, justamente as palavrinhas que tem no texto, não é? Que aí vocês vão fazer uma atividadezinha sobre parte dessas palavras. E na página 92 e 93, vem a interpretação do texto. Então, vocês vão trabalhar aqui na página 92 e 93, tudo o que se refere ao texto lido, tá bem? Então, essa semana para a língua portuguesa, vocês vão ter a página 90 com a leitura, 91, 92 e 93 com a atividade, tá bem? Eu não vou passar hoje a parte de gramática. Eu vou trabalhar com vocês online durante a semana a parte de gramática. Tá certo? Então, para a língua portuguesa, para iniciar nossa semana, vocês vão fazer apenas a parte do texto, estudo do vocabulário e interpretação de texto. Tá bem? E aí, o que nós temos para matemática? Matemática, eu tô aqui na página 97, aonde fala sobre medidas de massa. Vocês vão encontrar aqui um textozinho aonde está falando sobre peso, se pesar, certo? É um diálogozinho aqui entre crianças e aí vocês vão ver aqui cada criança em cima de uma balança e vai pedir que vocês informem o peso de cada criança. Mas o que a gente vai trabalhar hoje? Medida de massa. E o que é medida de massa? É justamente isso. É a forma que a gente mede toda massa. Tudo que se refere a peso, a gente trabalha em medida de massa. Quando a gente vai a um supermercado com a mamãe e a mamãe vai comprar arroz, feijão, cebola, tomate, tudo isso a gente compra por quilo. A gente chega, recolhe o que a gente quer e depois coloca para pesar. Então, a balança, né, é um instrumento utilizado para medir o peso. A balança é o instrumento que a gente coloca ali o alimento e ali vai sair o peso, a quantidade, quanto pesa aquele alimento, certo? A unidade padrão de medida de massa é o quilograma, mais conhecido como quilo. Então, quando a gente vai, normalmente a gente compra 1 quilo, né, 2 quilos, ou a gente às vezes compra meio quilo, que é a metade de 1 quilo. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E a metade de 1 quilograma, que é meio quilo, equivale a 500 gramas. Por quê? 500 é a metade de 1000. Então, na medida de massa, nós trabalhamos o peso, né? A gente mede o peso das coisas. E a gente também se pesa. Existe uma balança própria para a gente se pesar. Eu não sei se vocês já viram, tem farmácias que tem uma balança onde a gente vai lá e vê o nosso peso. Se você ainda não fez isso, peça a mamãe para te levar. Você vai ver. Se a Pro estivesse na sala com vocês, a Pro ia colocar vocês para se pesar. Porque lá na escola tem uma balança
E toda vez que eu trabalho com medida de massa, pega essa balança para que cada um se pese e saiba quanto é o seu peso. Mas como eu tô aqui e você tá aí, então quando a mamãe tiver condições, ou se você tiver uma balança em casa, você pode se medir, certo? Ou se pesar. A Pro confundiu. Você pode se pesar, tá certo? Caso contrário, quando for numa farmácia com mamãe, aí você pode também lá verificar seu peso na balança, tá certo? E aqui, então, o nosso assunto dessa semana, medida de massa. Então, você vai ver, né? Qual é a unidade padrão da medida de massa? O quilograma, que é representado pela letra K e o G. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Meio quilo equivale a 500 gramas. E qual é, né? Qual é o objeto utilizado para medir, né, o peso? É a balança, tá certo? Existem vários tipos de balança e vocês podem até pesquisar sobre isso. Aqui no livrinho de matemática de vocês tem tarefinha sobre esse assunto. Da página 98 até a página 102. Então, 98, 99, 100, 101, 102. Poxa, minha Pro, muita tarefa. Não é não. Quando você for olhar, tem muito desenho, muita imagem e vocês vão simplesmente assim, em alguns lugares, assinalar ou dizer quanto tem ali de peso ou informar o nome do alimento ou circular. Então, não tem muita tarefa não, tá certo? Apesar de ser uma grande quantidade de páginas, mas não são muitas tarefas. E aí eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Então, o assunto dessa semana foi medida de massa e nós temos tarefinha da página 97, que tem um textozinho e vocês vão completar aqui, e até a página 102, tá certo? Vamos continuar aqui. E agora nós vamos falar sobre ética. No livro de ética, na página 38, está falando sobre ser criança e seus direitos. Então, aqui vocês vão encontrar os direitos da criança. Bom, quando a gente nasce, e a gente já estudou sobre isso, assim que a gente nasce, o papai e a mamãe registram a gente. E ali, a gente adquire nosso primeiro documento, que é a certidão de nascimento. Pois esse é o primeiro direito que a gente tem. Porque a partir do momento que a gente tem a nossa certidão de nascimento, nós passamos a ser um cidadão. E como cidadão, nós temos direitos e temos deveres. Mas agora a gente vai falar sobre os direitos da criança, certo? Então, como a Pro falou, a criança ela é muito importante. Desde o momento que a mamãe descobre que está grávida, então a felicidade já começa ali. E ela sabe que a partir daí, ela vai ter que se dedicar. Por quê? Porque quando uma criança nasce, ela precisa de cuidados, certo? Ela precisa ser protegida, ela terá direito à educação, terá direito à assistência médica, ela terá direito à moradia, terá direito ao lazer, certo? Então, existem muitos cuidados e muitas obrigações que o adulto tem com uma criança. Porque a criança não pode trabalhar, certo? A criança precisa estudar, tá certo? A criança não pode sofrer maus tratos, a criança precisa ser bem tratada. Então, no momento, a criança, ela tem que ter todos aqueles direitos, né, que a lei oferece a ela. E aqui no livrinho de vocês, na página 38 do livro de ética e na página 39, vocês vão ver esses direitos, certo? Então, vocês vão fazer a leiturinha da página 38. E aqui na página 39, vem discriminando cada um desses direitos que a criança tem, certo?
Então a prova vai falar aqui, ó, desses direitos para você. Aqui fala do direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então não depende da sua cor, não depende de onde você nasce. Você tem seu direito, certo? Assegurado por lei. Depois vem aqui, direito especial à proteção, certo? Para seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, a criança ela tem que ter uma família que cuide dela para que ela possa se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como mentalmente. Depois nós temos aqui o direito número 3, direito ao nome e a uma nacionalidade. Isso, assim que a gente nasce, a gente já adquire, porque quando a gente tem nossa certidão de nascimento, lá já consta nosso nome, onde a gente nasceu, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, certo? Direito aqui, número 4, direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe. Então, a que a criança precisa? Ter alimentação, ter um lugar para morar, assistência médica, caso adoeça, precisa ser cuidada, né? E a mamãe, enquanto está esperando a criança, ela também tem todos esses direitos, porque ela está carregando um novo ser dentro dela. Outro direito aqui, direito à educação e aos cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Então, esse direito à educação e aos cuidados não vale só para aquela criança que não tem nenhum problema, né? Vale também para aquelas crianças que são portadores de qualquer deficiência. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então, a criança ela tem o direito de ser amada não só por sua família, mas também por todos que estão à sua volta. Devem ser bem cuidadas e bem tratadas. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Então, é por isso que o governo dispõe de escolas públicas, não é? Que são as escolas municipais, que são da prefeitura, e as escolas estaduais, que são do governo do estado, que a mamãe pode colocar a criança lá e não precisa pagar a mensalidade. Por quê? Porque quando a família não tem condições de pagar a escola, a sociedade, no caso o Estado, tem por obrigação de suprir essa necessidade da criança. O que não pode é a criança ficar sem estudar. Depois temos aqui, direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de acidente. Então, em qualquer situação em que ocorrer um problema de acidente, a criança ela tem prioridade no atendimento. Ela pode ser a primeira a ser atendida. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Então, a família tem que proteger a criança. Não pode deixar essa criança trabalhar nem ser explorada, certo? Criança, na infância, precisa estudar. Na adolescência, precisa estudar. Certo? O trabalho da criança é o estudo. E temos aqui o último direito aqui que está na página 39, direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade, justiça entre todos. Então a criança ela tem direito, né, a viver num ambiente onde as pessoas são solidárias, compreensivas, certo? E dão amor, dão carinho e atenção a ela. Então, esses são alguns dos direitos da criança. Mas você vai poder ler esses direitos com calma, direitinho, tá certo? E depois vocês vão responder as tarefinhas desde a página 40 até a página 40 Deixa eu ver, 48. Minha prova é muito dever, né? Não, você vai ver que tem aqui coisa para desenhar, para pintar, para ligar, para circular. Então não tem muita tarefinha, tem muita página, mas é porque cada página se refere a um direito.
Mas na hora de fazer a tarefinha, vocês vão ver que não tem muita tarefinha não, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui no livro de ética, né, falando sobre o direito da criança, que vocês vão ter da página 38 até a página 48. Sendo que tem leitura, tem tarefinha falando individualmente sobre cada direito da criança. Tá certo? Um beijão, fica com Deus e até a próxima aula. Tá joia? Bem, essa semana a gente não vai ter assunto novo, nem de ciências, nem de geografia. Por quê? Porque eu vou fazer uma atividade com vocês durante o decorrer da semana, quando a gente se encontra online, sobre essas duas disciplinas, certo? E também porque eu já havia passado uma atividade anterior sobre essas duas disciplinas. E aí, durante a semana, a Pro explica a você, tá certo? O que nós vamos ver hoje, então, em História? Em História, hoje, nosso assunto será moradias no campo e na cidade. Se você abrir seu livrinho na página 71, você vai ver que existem aí duas imagens, certo? Não dê importância para essas imagens do canto não, porque essas aqui só existem no livro da Pro, tá certo? No livro de vocês, as imagens que vocês vão encontrar são essas duas aqui. Essa imagem de cima é uma imagem que está representando o campo. E essa daqui de baixo está representando a cidade. Aí a Pro pergunta: essas imagens são iguais? Não, são diferentes. O que existe aqui também existe aqui? Sim, mas não da mesma forma, certo? Então vamos ver um pouquinho. No campo, o que é que predomina? Normalmente no campo você vai encontrar sítios, chácaras, fazendas, certo? Essas moradias ficam mais afastadas do centro, né, da cidade. Elas estão muito mais, né, fazendo parte da natureza, porque quando você chega num sítio, numa fazenda, numa chácara, você pode observar que ao redor você vai encontrar muitas árvores, um vasto campo, rios, cachoeiras, certo? Então, é um ambiente diferente do ambiente da cidade. O campo, ele não é igual ao ambiente da cidade. Já na cidade, você vai encontrar muitos prédios, ruas, viadutos, você vai encontrar túneis, né? Casas de variados tipos, normalmente uma bem próxima da outra. Então, existe uma diferença do campo para a cidade. A vida no campo ela é mais tranquila, ela é mais calma, certo? A vida na cidade ela é mais agitada. O transporte no campo, ele não é tão intenso quanto na cidade. Na cidade você encontra metrô, você encontra ônibus, você encontra gente andando de moto, de bicicleta, de carro, muitas pessoas transitando nas ruas. Então a vida na cidade ela é muito mais agitada do que a vida no campo. A vida no campo ela é mais saudável, mais tranquila. Ela é mais saudável por quê? Porque existe um contato maior com a natureza. As casas no campo, né, as chácaras e sítios, como a Pro já falou, ela está muito mais próxima da natureza, que são o quê? Os campos, né, árvores, rios, né, cachoeiras. Então, é uma vida mais saudável do que a vida na cidade. A vida na cidade ela é mais agitada. Por ter muito mais transportes, ela tem o quê? Muito mais poluição. Não é? Então, aqui no livrinho de vocês, de história, vocês vão fazer a leiturinha na página 71, que fala sobre o campo e a cidade. E vocês vão encontrar tarefinha sobre esse mesmo tema aqui na página 72, 73,
somente, tá bom? Então faz a leitura da página 71 e a atividade da página 72 e 73 do livrinho de história. Tá joia?